boa tarde. Hoje mais um Plus em Movimento, aqui na TV Costa Doce. Tivemos o privilégio de estar no primeiro seminário estadual de visibilidade gorda e combate à gordofobia, que foi feito no dia 10 de setembro, em Porto Alegre. Estive lá e gravei algumas imagens, gravei uma palestra da Luana Carvalho, onde ela fala sobre a gordofobia e o racismo. Então, eu gostaria de passar para vocês um pouquinho desse conteúdo super importante, que vale muito a pena, certo? Com vocês, então. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Flávia Novaes, eu sou doutoranda na Psicologia Social. Eu também componho o coletivo Gordoridade, mas trago um pouco de um viés mais da academia, assim, porque eu pesquiso essa área, além de ser uma mulher gorda e negra, eu pesquiso essa área no meu doutorado. Então, enfim, participo de vários coletivos, participo da ONG Somos, que é uma ONG que pensa em diversidade sexual e de gênero, e enfim, estamos aí para trocar. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que quando a gente fala de gordofobia, a gente não pode cometer o erro de achar que a gordofobia é a mesma para todo mundo. Todas as pessoas têm interseccionalidades das suas vivências e principalmente a pessoa negra, enquanto gorda, ela precisa ser falada porque a raça é o principal debate que a gente precisa ter hoje para falar sobre qualquer coisa. Quando a gente fala de feminismo, a gente tem que falar de raça. Quando a gente fala de homofobia, a gente tem que falar de raça. E não seria diferente com a gordofobia, né? A gente não pode universalizar essas vivências dessas pessoas gordas como se elas fossem únicas. Não pode ter essa história única dentro da gordofobia, porque a gordofobia não é a mesma para todo mundo, não é a mesma para mim, não é a mesma para as pessoas brancas, não é a mesma para as pessoas que são gordas e gays. Então, falar de racismo e falar de raça dentro da gordofobia é fundamental para que a gente tenha um debate justo e honesto. Porque quando a gente não fala de raça dentro desses espaços, e principalmente dentro da gordofobia, a gente está dando razão para o racismo e para as nossas heranças escravocratas, né? Porque o racismo dentro da gordofobia ele vem da colonização. Quem veio com esse estereótipo, com esse padrão de beleza, foram os nossos colonizadores europeus, porque dentro dos povos originários, dos povos indígenas, o padrão de beleza não era o eurocêntrico branco e magro. Então, quando a gente tem que falar de gordofobia, a gente é obrigado a falar de racismo e fazer o debate racial, que não é recorte. Tá? O debate racial ele não pode ser recorte, porque a partir do momento que ele é recorte, ele faz parte de uma gama de recortes que são menores do que o tema central, e não é assim. A raça, ela precisa ser o debate central de qualquer movimento social que existe hoje no mundo. E complementando assim, um pouco, acho que a ideia é a gente mesmo conversar, né? Porque a gente acaba falando a mesma língua, né? Eu e a Luana, a gente tem aprendido muito com a Luana, com os debates, e tenho aprendido muito sobre o meu lugar nesse mundo, assim, o meu lugar enquanto uma mulher negra, né? E também o meu lugar de privilégio, por ser uma mulher negra de classe média, por ser uma mulher negra que tem cabelo liso, né? Então, é muito importante a gente pensar que todos esses recortes fazem parte de uma militância, que uma militância, para ser minimamente consciente, né? E que inclua, né, as mais diversidades formas, ela tem que pensar os diversos marcadores que atravessam as vivências das pessoas, né? Então, não tem como a gente discutir um tema tão importante quanto a gordofobia sem levar em consideração os recortes de raça e recorte de classe, né? Porque a gente tem percebido assim, um boom dessa discussão anti-gordofobia, principalmente nas redes sociais, o surgimento de marcas, hashtag body positive, né? E a gente começa a pensar, né? Bom, legal, né? Que estejam começando a discutir isso, mas será que muitas mulheres brasileiras, né? Porque daí a gente pensa uma militância body positive numa sociedade composta por mulheres negras, por mulheres indígenas, que não se percebem, que não se enxergam na mulher body positive que está tirando foto, hashtag eu me amo, sabe? Vejam como eu sou bonita, né? E a gente não está falando necessariamente de se entender de se perceber enquanto uma mulher bonita, enquanto uma mulher desejável. Não que algumas mulheres não tenham liberdade, enfim, têm liberdade
buscar esse espaço, esse lugar, né? Porque também a mulher negra, a mulher gorda, ela também foi negada o espaço de um corpo desejável, né? De um corpo sexuado, né? Assim, é uma situação ambígua, assim, o corpo da mulher negra é um corpo sexualizado e o corpo da mulher negra e gorda é um corpo objeto, né? E a gente começa a pensar várias questões a partir disso, assim. Então, é importante, né, a gente trazer esse recorte de raça, especialmente falando da América Latina, especialmente a gente falando enquanto mulheres negras, né, até porque a militância anti-gordofobia ela surge nos países do norte global, né? Então, muito se tem produzido atualmente na América Latina sobre a militância de gordofobia, pensando especificamente uma visão não colonizadora desses corpos, né? Até essa noção de padrão de beleza é um padrão extremamente colonizado, né? Porque existia toda uma corporalidade de ancestrais, de deusas negras que, enfim, não passava pelo conceito de beleza, do que é ser belo, bonito, no sentido branco de se entender o que é o corpo bonito, assim. Enfim, muitas coisas a gente pode conversar a respeito disso. Assim. Quando a gente fala dos nossos colonizadores, a gente está falando que quando a escravidão começou, lá por 1539, 1540, os povos que vieram para cá e foram escravizados, eles já tinham uma cultura. E essa cultura não era a cultura da Igreja Católica, não era a cultura europeia. Tanto que, se vocês forem analisar os santos que tem hoje nas igrejas europeias, eles são magros. Os orixás não são todos magros. Os deuses indígenas não são todos magros. Por quê? Porque esse povo, os povos africanos e os povos indígenas, valorizavam a cultura que eles tinham e não de uma forma colonizada. Era de uma forma que era real. Né? Se a gente tem um deus africano, que ele é rei e ele adora comida, ele não vai ter um corpo atlético. Ele é gordo. Né? Se a gente tem um deus indígena que adora comida, que adora festa, que adora mulher, ele não vai ser um deus magro. E a gente ter essa ideia de que quem trouxe isso pra gente foram os nossos colonizadores, tanto da parte da gordofobia universal, quanto tanto da parte da gordofobia racista, a gente precisa entender esse contexto histórico, né? E quando a gente fala desse racismo dentro dessa militância, a gente está falando do apagamento dessas mulheres e homens negros gordos dentro do movimento. Porque não adianta a gente ter todo esse movimento de body positive e não se importar com as vidas negras. Não existe corpo positivo sem se importar com as vidas negras, porque somos quem mais morremos. Se 54% da população desse país é negra, não achem que essa população é magra. A maioria dessa população é gorda, principalmente de mulheres. Então, quando a gente fala nesse sentido, a gente precisa olhar para esses corpos que são sim potentes, que são estigmatizados assim como os corpos gordos brancos são, mas tem esse olhar racista e estigmatizador que a gente precisa quebrar, né? Porque não adianta a gente falar de gordofobia, não falar desses corpos e não olhar para as mulheres negras que estão falando disso, para os homens gordos negros que estão falando disso, porque senão a gente vai estar sendo racista, né? A gente vai estar sendo silenciador dessas vozes, a gente vai estar tirando a capacidade de intelectualidade delas, que é um tipo de genocídio, principalmente da população negra de mulheres, que é o genocídio epistemológico, que fala disso, né? E queima as nossas intelectualidades dizendo que somos burros, que não somos capazes, que não temos emprego, que não somos capazes de produzir nada que seja intelectual, né? E quando eu falo de intelectual, não é só de falar sobre racismo, é falar sobre as diversas gamas da intelectualidade que tem por aí, produzir conteúdo que não fale só sobre raça, que fale de cinema, que fale de arte, que fale de todas as outras áreas que existem no mundo. E principalmente de corpos gordos, né? Corpos gordos negros não falam só de racismo e de gordofobia, mas a gente precisa falar porque esse movimento é totalmente branco, né? O movimento de body positive é branco, o movimento de gordofóbico é branco, e não condiz com a realidade. Porque esse movimento está reclamando do excesso, né? Que é uma reclamação válida. Mas a minha população, que eu pertenço e a Flávia pertence, não está reclamando da cadeira do avião. A gente quer andar de ônibus, e ponto. Porque a nossa população não tem condições econômicas igual à população gorda e branca para andar de avião. Se a pessoa que é gorda e branca está reclamando da poltrona do avião, já mostra de que acesso que ela está falando. Não é do mesmo acesso que eu estou falando. Não é do mesmo acesso que a minha população está falando. Eu não quero saber se a poltrona do avião vai caber. Eu quero que tenha transporte público. Eu quero que as pessoas negras gordas não sejam humilhadas quando elas vão entrar no ônibus e o motorista obrigue elas a subir pelo elevador de pessoa PCD. Porque isso aconteceu agora no fim do mês de agosto no Rio de Janeiro.
A Juliana foi subir no ônibus, pediu para entrar pela última porta, para não ter que passar pela catraca, e o motorista disse para ela subir pelo elevador. Tratou ela, uma pessoa gorda e negra, como uma pessoa PCD. O Uber confundiu usando para carregar as pessoas gordas. E o Uber já é uma situação privilegiada, porque se tem condições de andar de Uber para cima e para baixo, já mostra esse acesso que você está falando. Não, e a gente está falando, é um assunto muito sério, assim, porque quando a gente fala que uma militância de gordofobia, ela tá buscando acessibilidade, né? Ela está buscando dar condições para as pessoas gordas, ou pessoas independentes de quais formatos corporais elas tenham, que elas usufruam da liberdade de ir e vir delas, né? Então, quando a gente fala de pensando especificamente num recorte de raça e classe, quem são as pessoas que precisam pegar 2, 3 transportes públicos para trabalhar, né? E uma pessoa gorda que precisa pegar 2, 3 transportes públicos que não vão ter a mínima condição de passar numa catraca, né? Quando a gente pensa em acesso à saúde, a gente sabe que, enfim, defenderei o SUS até morrer, mas a gente sabe das dificuldades que o sistema de saúde pública enfrenta. Enfim, né? Todo um mecanismo de destruição do SUS, mas a gente pensa assim, uma mulher gorda que precise fazer um exame de imagem, né? Em que condições ela vai fazer esse exame de imagem, né? Enfim, é uma militância realmente, assim, é importante que a gente perceba esses recortes, né? Eu soube de um caso, assim, fazendo um relato de um caso de uma mulher gorda que era usuária do Bolsa Família, que a assistente social e a psicóloga do CRAS faziam uma vez por mês uma reunião assim, das mulheres da comunidade, e ela era rechaçada, porque diziam que ela era gorda e que ela usava o dinheiro do Bolsa Família para comprar comida. Sim. Então, assim, uma mulher, né, usufruindo de um serviço que ela tem direito, é humilhada porque ela é gorda. Né? Então, assim, a gente precisa pensar mesmo assim, nesses recortes específicos, né? O dinheiro do Bolsa Família é exatamente para isso. Sim. Independente da tua estrutura corporal. Sim. É exatamente para isso. E o fato dela ser gorda faz com que as pessoas se sintam autorizadas a tentar saber o que ela vai fazendo com o dinheiro, né? Porque se uma pessoa magra está fazendo outras coisas. Exatamente, assim, a gordofobia que as pessoas brancas gordas sofrem é sim real e precisa ser muito debatida, porque fala de acesso, fala de falta de recurso, de negação de direitos que são garantidos por leis, mas a gente precisa olhar para as pessoas negras e gordas que sofrem ainda mais com esse tipo de coisa. Porque é muito desonesto a gente reclamar o tempo inteiro, a gente não, né, pessoas gordas que são brancas, porque assim, as pessoas gordas brancas precisam entender que mesmo que elas sejam gordas, elas continuam sendo brancas. Elas já ocupam um lugar de poder. E isso ninguém tira, porque cor de pele só nascendo de novo, né? E a gente pode até emagrecer, mas o problema é que a gente não quer. E a cor de pele não se muda. Se é branco, e se é negro, ponto. E mesmo sendo gordo, ou sendo PCD, ou sendo trans, ou sendo lésbico, ou sendo gay, se for branco, continua num lugar de privilégio. Isso nunca vai mudar. Uma pessoa, olhe na rua, uma pessoa PCD que é negra, dificilmente ela vai ser ajudada. Dificilmente alguém vai querer ajudar ela a entrar no elevador do ônibus, dificilmente alguém vai carregar sacolas para ela. Uma mulher grávida, negra, entrando dentro do ônibus, não vão ceder o lugar para ela. Isso aconteceu com a minha mãe, isso aconteceu com a minha avó. Não cedem o lugar para ela, não interessa se ela está com 3 crianças e uma na barriga. Agora, olhe uma pessoa branca, PCD, uma pessoa branca, grávida, vê se as pessoas não movem o mundo para ajudar essa pessoa. Vê se as pessoas não dão lugar, não seguram sacola, não seguram as crianças. Isso não acontece com a população negra. Então, não interessa que recorte que tu faça parte. A raça, ela é fator determinante principal do sim e do não na vida das pessoas. Não importa quantos recortes tu tenha, se tu é trans e PCD e for branco, ponto. O teu lugar de privilégio já está garantido por ser branco. E é isso que o movimento antigordofobo precisa entender. Não é porque sou gordo maior, sou gordo assim, que eu consigo entender ou chegar perto de uma opressão que é de uma pessoa gorda e negra. Isso jamais vai acontecer, porque o lugar de privilégio dela está garantido. O lugar de privilégio de uma pessoa branca, dentro do sistema, quanto educação, quanto saúde, relacionamento, dinheiro,
tá garantido. Ela tem muito mais chances de vencer na vida, de ter casa, filho, carro e adquirir coisas intelectuais, não sair da escola, do que uma pessoa negra. Não interessa como que ela seja, não interessa de que recorte que ela faça parte. Então é desonesto sim a gente falar desse acesso, mas não falar do acesso real de pessoas negras gordas que precisam de uniforme, por exemplo, para trabalhar como auxiliar de limpeza, que muitas vezes não tem. A minha mãe é secretária e ela trabalhou no Mãe de Deus durante muitos anos e ela nunca teve um uniforme do Mãe de Deus porque não tinha o tamanho dela. Ela tinha que mandar fazer. E é barato fazer um uniforme para pessoa gorda? Não. No grupo hospitalar Conceição fica tipo uma faixa luminosa na cabeça da pessoa, porque todo mundo tem uniforme de uma cor e as pessoas que são gordas no uniforme da cor do bloco, que é verde. Então fica tipo um luminoso na tua cabeça. Assim, E vocês já sabem que cor que são essas pessoas, né? Porque a população negra ocupa esses lugares de subalternidade, como, não que isso seja vergonha, nunca. Minha avó criou a minha mãe sendo empregada doméstica. Ela tem uma loja hoje. Desde da enfermagem, de todas as pessoas gordas utilizam outra porque eles não oferecem uniforme para as pessoas gordas, só Isso, os verdes de bloco. quem tem que fornecer um uniforme do tamanho do estabelecimento é o empregador. Não tem que tirar do dinheiro da gente, mas é um constrangimento uma pessoa gorda ir lá e ter que fazer um uniforme para ela, ou ter um uniforme de uma cor diferente. Tem que pedir, olha só. Um uniforme. A pessoa passa a vida inteira sendo excluída e ela tem que chegar ao ponto de abaixo do constrangimento de perceber que não existe um uniforme para ela, porque isso também já é um ponto. Né? Daí ela tem que pedir, né? Como se não fosse o direito dela estar vestida para trabalhar. E esse tipo de coisa a gente tem que perceber que eles estão nós que somos pessoas gordas e negras, estamos nesses espaços que não são de privilégio por sermos negros, que isso não é uma condição que se muda, e por sermos gordos, que se muda, mas a gente não quer. E a gente tem direito, tanto quanto as outras pessoas, a ter esse tipo de coisa, a ter uniforme para trabalhar, a ter acesso ao transporte público, a querer subir por trás, a ter um acesso à educação, porque tem muita gente que desiste de estudar porque não tem cadeira na escola ou na faculdade, né? Porque fica com dor nas costas, marca as pernas, é humilhado por professor, por professora, por corpo diretivo, como já aconteceu comigo. Uma vez eu estava na escola, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, e a minha calça rasgou. E aí eu fui na direção pedir para ir embora. E a diretora olhou para mim, não, tu não vai embora, a não ser que alguém venha te buscar. E como eu já entendi que naquela hora não tinha ninguém na minha casa para me buscar, eu pensei, não, eu não vou conseguir ir embora, me deixa aí, eu morava perto da escola, né? E ela falou assim, não, eu vou lá na Chaves e Perdidos achar uma calça para ti. E é óbvio que não ia ter uma calça para mim, é óbvio. Eu era uma das únicas gordas daquela escola e uma das únicas negras também. E aí ela mandou eu pro banheiro e eu esperei, né? E ela veio, ó, toma a calça. Aí eu olhei, isso não vai servir, não serviria nenhuma criança. E ela, bem feito, ninguém manda ser desse tamanho. Agora vai ficar com a calça rasgada. Eu não lembro o que aconteceu depois, porque eu acho que eu apaguei na minha memória. Eu não sei se eu consegui um casaco para esconder o rasgão. Eu não sei se eu fui embora, eu não sei se eu... Não me lembro. Mas eu sei que foi isso que aconteceu. E eu tenho absoluta certeza que se eu não fosse negra também isso não aconteceria. Porque eu era uma das únicas da escola. A minha escola era um ambiente completamente branco e magro. E eu era uma das únicas gordas e era uma das únicas negras. Eu acho que a única da minha sala. E a diretora era branca, era magra, enfim. A única pessoa negra e gorda que tinha na escola era a merendeira, que estava ali de favor, que ela não recebia nada para estar ali. E mesmo assim ninguém respeitava ela, né? Óbvio. Então, sabe, são essas situações de agressividade, de violência, de ataque físico, porque somos violentados na rua, as pessoas fingem que não nos vê, né? Porque é impossível não notar uma pessoa desse tamanho. As pessoas fingem que não nos vê, nos atravessam, parece que passam por dentro da gente, assim. E são essas coisas que o racismo junto com a gordofobia fazem. E também a gente não pode esquecer da questão da criação de estereótipos para a mulher gorda negra. Né? A cozinheira, a Anastácia, A barraqueira, a que está sempre com raiva. a viciada em sexo. Esses Esses estereótipos que a mídia ajuda a reforçar com filmes tipo Norbit, que é um absurdo. Esse agora que saiu agora no Netflix, 6 vezes Confusão, que isso é um absurdo. E as produções brasileiras, que são as produções do Paulo Gustavo, né, que são extremamente gordofóbicas e racistas. Aquela palhaçada que tinha no Zorra, que ele fazia uma personagem que pedia dinheiro no ônibus, que era uma mulher negra e gorda. A do Vai Que Cola, né, que é a Terezinha, que é da Carol Protásio. Eu adoro ela, mas tipo assim, aquele personagem não dá. Tipo,
Tipo assim, e todo personagem que ela faz de comédia é igual da Terezinha. Igual, é igual. Então, assim, são esses estereótipos que a mídia, que vem da herança escravocrata, vem da colonização e que a mídia hoje ajuda a reforçar e ajuda a introduzir no pensamento das pessoas, né? A gente está acostumado a entender uma mulher negra gorda como uma mulher raivosa, uma mulher barraqueira, uma mulher que fala alto, né? As pessoas chegam para mim, nossa, como tu fala baixo, né? E eu, por que exatamente eu não falaria baixo? Por que exatamente eu não seria dessa forma? O que te faz pensar que eu não posso ser assim, que é uma surpresa? Porque o nosso principal veículo que ajuda a reforçar esse tipo de coisa é a mídia, porque a gente consome filme, a gente consome comercial, TV, propaganda, e as pessoas, mas vocês estão lá, sim, nós estamos lá, mas estamos de uma forma deturpada. Nem todas as mulheres gordas falam alto, nem todas as mulheres negras gordas são barraqueiras, ou são bravas, ou estão com raiva, ou não têm sentimento, ou gostam, ou são viciadas em sexo, porque a pornografia ajuda a fazer isso também. Porque além do nome estupro, né, procurado nos sites pornôs, o segundo nome mais procurado é mulher negra gorda, né, em inglês. Então, a pornografia também ajuda a dizer que somos corpos sem sentimentos, sem intelectualidades. E a gente tem que se atentar a isso, porque a gente não tem mais graça consumir esse tipo de coisa. Não tem mais graça ver Vovózona, não tem mais graça ver 6 vezes Confusão. Esse tipo de coisa não, sabe? Se pra gente não tem graça, pro movimento antigordofóbico também não deveria ter. Porque tudo que a gente consome hoje, enquanto estudo de corpos gordos, é um conteúdo muito branco. É um conteúdo que não se descolonizou. E a gente está fazendo um trabalho de descolonizar isso, de empretecer isso, porque a gente não pode mais consumir esses conteúdos que falam de pessoas brancas, para pessoas brancas, como se a gordofobia fosse universal. A gente fala, a gordofobia não é hegemônica, no movimento negro tem gordofobia, no movimento LGBT tem gordofobia, no feminismo tem gordofobia, sim. E em todos esses movimentos a gordofobia é diferente para cada ser, e principalmente para as pessoas negras. E eu acho que a gente também tá muito a fim de ouvir vocês, assim, né? Mas eu acho que também, só para deixar dito, né, quando a Luana fala que o marcador da raça, ele é estruturante, assim, eu concordo muito. E quando a gente fala isso, a gente não quer dizer que a vivência de uma pessoa branca é um mar de rosas, com pétalas caindo e as pessoas abrindo, né, a passagem para ela, né, não é isso, né? A gente sabe que, enfim, a gente vive numa sociedade que é machista, a gente vive, principalmente pensando em mulheres cis, né, porque também tem uma discussão de identidade de gênero que é super importante também, que óbvio que atravessa essa coisa do peso, das medidas dos corpos, né? Mas quando a gente entende que existem muitas questões em ser uma mulher branca gorda, em ser um homem branco gordo, né? Essas opressões existem e elas pesam mesmo sobre as pessoas, né? Mas quando tu te afasta, quanto mais tu te afasta do marco branco, mais tu é desumanizado, mais tu é invisibilizado, né? Marginalizado. E eu sempre lembro assim do depoimento, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é de uma série Pretos, como é que é o nome dele? Do Rio de Janeiro. Enfim, é um militante trans do Rio de Janeiro, que é um homem negro, e ele fala do impacto que ele teve quando ele se percebeu um homem negro, quando ele percebeu que as pessoas fugiam dele quando ele entrava no ônibus, né? Então, tem como a gente dizer que esse homem trans vive as mesmas problemáticas que o youtuber branco que está falando da vida dele trans na Europa, sabe? Não. Então, assim, é só pra gente pensar, né, que quanto mais a gente se afasta do marco branco, mais a gente é marginalizado mesmo, assim. Então, por isso que quando a gente faz esse recorte, que não é recorte, né, que a gente faz esse... quando a gente traz a discussão da raça, a gente quer mostrar, bom, vivemos no Brasil, somos mulheres negras, não somos poucas, somos grande parte dessa população, né? Somos muitas mulheres que não conseguem ir ao trabalho, somos muitas mulheres que somos constantemente humilhadas nos espaços, né? Por ser uma mulher gorda e negra, né? Que, óbvio que uma mulher branca
e gorda passa por muita coisa, né? Mas, enfim, só para não ficar... É que nem eu falei do lugar de privilégio, né? Não interessa ser gorda, o teu lugar de privilégio está garantido porque tu é branca. E outra coisa também é esse negócio de roupa, né? Moda, plus size, esse tipo de coisa. A maioria das pessoas que consomem calças de R$200, blusas de R$120, são pessoas gordas e brancas. As mulheres negras gordas, a grande maioria delas não tem condições de comprar uma roupa dessas. Então, enquanto a gente continuar virando o pescoço para aquela mulher negra, gorda, que está de legging e camiseta na rua, a gente não vai fazer uma militância decente, uma militância honesta. Porque se a gente for olhar na rua, aqui no centro principalmente, as mulheres negras gordas, elas não estão vestidas que nem eu, que nem a Flávia, que nem a Fê. Não, elas estão de legging, camiseta e tênis. Porque é aquilo que cabe nelas e aquilo que cabe no bolso delas. Porque comprar roupa sendo gordo é um privilégio. Eu sei que eu tenho esse privilégio, porque eu nasci numa família que tem um poder econômico um pouquinho maior do que as pessoas negras, na sua grande maioria. Mas eu sei que quando a minha mãe tinha a minha idade, ela era gorda também, isso não existia, entendeu? Ela comprava um pano com 3 buracos, né, para a cabeça e para os braços. E até hoje é mais ou menos assim, porque ela é uma gorda maior, então... E roupa para gorda maior é um absurdo. Pra gente é um absurdo, imagina para quem é maior. Então, assim, a maioria dessas mulheres e dos homens também, que são negros e gordos, eles não têm condições financeiras iguais às pessoas brancas gordas. E aí essa moda, essa coisa de modelo plus size, de marca, ela é excludente porque ela fala para um tipo de público e esse tipo de público não é o maior existente no Brasil. Né? Saiu ano passado, saiu uma pesquisa de que pessoas negras foram que mais movimentaram contas em banco, mais movimentaram dinheiro e tiveram um poder de compra. Isso significa que nós, pessoas negras, temos poder de compra. Não interessa se a gente vai parcelar em 24 vezes, tá? A gente vai pagar. E aí, as marcas ainda não entenderam que se eles fizeram roupa para nós, tanto no preço quanto no tamanho, a gente vai consumir. Só que essa moda também é uma moda branca, é uma moda feita para pessoas brancas, modelada por pessoas brancas, produzida por pessoas brancas, que chega até na ponta onde a gente vê que é o comercial, né? Quem são os modelos, quem são as caras dessas produções, né? Porque não adianta nada ter eu lá fazendo a propaganda de tal marca, sendo que o maquiador é branco, o produtor é branco, o fotógrafo é branco e são todos magros. E sendo que a população negra não vai poder comprar. Exatamente. Exatamente, porque uma calça jeans é R$200. É, 200 é... 200 é ainda baratinho, né? Mas não, assim... Desculpa, mas é que assim, a gente também não está dizendo que não é importante, por exemplo, a feira de moda. Óbvio que é. É importante, né? Só para deixar de... Mas no dia que eu fui, eu podia contar nos dedos quantas pessoas negras tinham consumido. Sim, exatamente. Assim. Então é importante que estejam surgindo novas marcas, que grandes linhas, grandes estilistas estejam começando a se preocupar com, né, que as pessoas têm corpos de tamanhos diferentes, ó, fizeram essa grande descoberta, né? Mas é importante também a gente ter esse pensamento crítico de saber quem que está frequentando essas feiras, quem que está podendo realmente comprar essas roupas, né? Porque é complicado tu chegar e pagar R$200 uma blusa, né? Já que vocês falaram da feira. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do programa de hoje. Foi buscado com muito carinho. Informação, como a gente sempre fala, nunca é demais. Espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre a questão da gordofobia e racismo que foi levado para esse seminário. Foi o primeiro. Em breve vai ter outros e, com certeza, nós do Plus em Movimento TV Costa Doce estaremos por lá. Gostaria de convidar a todos que no próximo dia 1º de outubro estarei nos estúdios ao vivo com o Arthur Garcia. Ele é um psicólogo do coletivo Gordoridade. Ele fez uma palestra maravilhosa no seminário sobre gordofobia e masculinidade. Então, achei assim que seria um tema super importante para trazer para o programa. Ele vai estar ao vivo conosco, então aguardo a audiência de vocês, perguntas, para que o Arthur possa estar respondendo e tirando suas dúvidas. Hoje eu vim de amarelinho, né? Setembro Amarelo. Estamos acabando setembro. O que se comemora, né? Qual é a data o marco desse Setembro Amarelo? É a prevenção contra o suicídio. Então, acho que nada mais cabível de trazer o Arthur
para conversar, mesmo que seja 1º de outubro. Esse é um assunto que é o ano todo, né? Depressão, o que causa, ainda mais, né, nos homens, que a gente tem estudado muito isso, que a depressão, a maioria dos casos de suicídio, a maioria são homens. Então, a gente tem muito que aprender, né, a lidar com essa questão da masculinidade. Eu fiquei bem surpresa com todas as coisas que o Arthur trouxe no seminário, e eu gostaria muito de dividir isso com vocês no programa, certo? Então, obrigada pela audiência. Aguardo vocês no próximo dia 1º de outubro, ao vivo nos estúdios da TV Costa Doce. Plus, beijos! Recopeças, peças novas e recondicionadas, toda a linha de peças para motores, linha de lubrificantes com menor preço. Seu carro precisa de peça? Vá na Recopeças, Avenida Castelo Branco 3446.